Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram a palavra de Deus, por favor, em Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos considerar os versos de 11 a 19. Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19. Nós, os seres humanos, tendem a ser problemáticos em diversas áreas, egoístas, de difícil trato, ingratos e etc. E um dos grandes problemas que muitos de nós, infelizmente, apresentam é de que nós não valorizamos aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente importa. Possuímos a péssima tendência de não valorizar aquilo que de fato é valoroso. De outro lado, valorizamos o que não tem tanto valor assim. Uma prova do meu ponto aqui é que nós damos muito valor a questões materiais, coisas efêmeras, que acontecem agora e que depois vai embora. Enquanto, em muitas das nossas decisões, em muitas das nossas direções, ignoramos realidades espirituais e eternas. Vou exemplificar. Nós valorizamos bastante a saúde, a beleza, o dinheiro, o conforto, casa, carro, posses, entretenimento e etc. Mas não valorizamos muitas vezes santidade, devoção, oração. O que nosso coração tende a estar ocupado muito mais com coisas tangíveis que existem hoje e depois sumirá, do que com coisas espirituais e eternas. Certamente, esse comportamento representa um tipo de inversão de valores. Hoje, à luz da palavra do Senhor, vamos ver como pode fazer muita diferença em nossas vidas reconhecer e dar o valor adequado para aquilo que realmente importa ou que realmente tem valor. Então vamos ler, enfim, a palavra do Senhor, lá em Lucas 17, versos 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Jesus, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Postou-se ao pé de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, Jesus: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Fala com a tua igreja, apesar de mim, por meio dela, Pai, pelo poder e agir do teu Santo Espírito nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos entender um pouco aqui o contexto, não o contexto próximo da passagem, mas o contexto da relação entre judeu e samaritano, porque é muito importante para a gente entender a passagem em si. Após o reinado, está descrito em 1 Reis, 2 Reis, no Antigo Testamento ali, após o reinado de Salomão, Roboão, filho dele, assumiu o trono de Israel. E seguindo o conselho de seus amigos tolos, ele impôs uma carga tributária sobre o povo, elevou a carga tributária sobre o povo e se afastou gradativamente dos caminhos do Senhor, da obediência da lei. Salomão já
no final da vida já começou a se desviar, Roboão foi e desceu ladeira abaixo. Nesse tempo, então, por consequência dessa desobediência do Senhor, do aumento da carga tributária, houve uma guerra civil. E essa guerra resultou na divisão do reino em o reino do norte, que ficou conhecido na Bíblia como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Como vemos isso narrado em 1ª e 2ª Reis. No ano de 722 a.C., o reinado do norte, Israel, foi levado cativo, foi aprisionado pela Síria. E a terra de Israel, então, foi povoada por estrangeiros que se casaram com as israelitas, gerando um povo religiosamente mestiço. Desde então, o reino do norte ficou conhecido como samaritanos. E os judeus do reino do sul tiveram, após essa miscigenação ali do reino do norte e o reino do sul tiveram uma série de contendas e desavenças que criou uma situação de inimizade entre esses dois povos. Então, você vê no Novo Testamento, isso é muito claro, que há inimizade entre o povo judeu, o povo do qual Cristo vem, e os samaritanos, que são os descendentes do povo do norte. Neste interim, até o Novo Testamento, os samaritanos foram grandes adversários dos judeus, inclusive fazendo de tudo para atrapalhar a reconstrução do templo em Esdras e Neemias. Posteriormente, no final do século II a.C., foi a vez do reino de Judá destruir o templo rival que os samaritanos haviam construído no Monte Gerizim. Assim, durante séculos, os samaritanos foram grandes adversários dos judeus. No tempo de Jesus, havia essa barreira tremenda entre esses dois povos. E em nosso texto, Jesus está viajando justamente na fronteira desses dois povos. E é aqui que está o nosso texto. Isso aqui é muito importante para você compreender o texto que nós vamos considerar agora. No primeiro ponto, eu chamei de os necessitados. Está lá no verso de 11 a 13, que eu vou ler novamente. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Para aí. Nosso texto começa revelando que Jesus, como eu já disse no contexto, estava viajando em direção a Jerusalém e estava na divisa entre a Samaria e a Galiléia, de modo que a Samaria estava à direita do Senhor Jesus, a terra dos samaritanos, e à esquerda do Senhor Jesus estava a Galiléia. Neste caminho, Jesus e seus discípulos encontram com 10 homens que tinham um sofrimento, uma necessidade em comum, apesar de que, pelo que parece no texto, dentre esses 10 homens que tinham um sofrimento e uma necessidade comum, 9 eram judeus e 1 samaritano. Qual era o sofrimento comum desses homens? Todos eram leprosos. Uma coisa importante salientar aqui: a lepra, naquele contexto, não era necessariamente, poderia ser, mas não era necessariamente hanseníase. Segundo a palavra de Deus, segundo o livro de Levítico, a lepra, aqui nós lemos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, era qualquer doença de pele que tivesse um aspecto repulsivo e que evoluísse. Então, se você tivesse qualquer problema na sua pele feio, que se expandisse e evoluísse com o passar do tempo, era considerado como lepra, não necessariamente apenas hanseníase, mas hanseníase também, porque cumpre esses requisitos, né? E naquele tempo, o leproso, ele tinha uma série de regras que ele precisava cumprir. Ele tinha que viver afastado da sociedade, não podia chegar perto das cidades, e por causa disso, muitos se uniam em pequenos grupos e moravam em cavernas. Isso, os leprosos, doentes com diversos problemas de pele que evoluíam, eles se reuniam porque eles não poderiam
circular pela cidade, nem chegar próximo das pessoas. Eles se reuniam em comunidades que muitos viviam em cavernas. Como impuros, como eles eram considerados pela lei, eles tinham que manter certa distância do povo. Olha o que diz Levítico. Seria bom se você ficasse aí com o dedinho marcando um papel, alguma coisa. O livro de Levítico, acho que a gente vai ler uns 2 ou 3 textos aí, se eu não estiver enganado. Levítico, capítulo 13, verso 45 a 46, a lei que exigia esse tipo de afastamento e comportamento quanto aos leprosos, aos doentes de pele. Diz assim, Levítico, capítulo 13, verso 45. Quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, os sintomas que eu já referi aqui, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Curioso notar é que mesmo distante, pode voltar para o nosso texto, tá? Só deixa marcado que eu acho que a gente vai ler mais algum texto em Levítico. Curioso notar é que mesmo distante, esses leprosos reconhecem o Senhor Jesus. Aqui nesse tempo, o rosto das pessoas não era divulgado, não existia foto, pintura, não existia nada disso, tá bom? Mas esses homens, curiosamente, reconhecem Jesus à distância. Talvez por causa de um encontro anterior que tiveram com o mestre, ou mesmo porque terem ouvido as notícias que circulavam que Jesus curava leprosos. Isso está em Lucas, você está em Lucas 17, avance um pouco volte um pouco para Lucas 7, versículo 20 e 23. Olha o que diz o texto. Lucas 7, verso 20 a 23. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João Batista o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, e olha aí a fama do Senhor Jesus, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então, a fama do Senhor Jesus como aquele que curava já tinha se espalhado, curava de vários males, inclusive da lepra, como nós vimos aí no texto. Então, de alguma forma, que eu não posso precisar exatamente, aqueles homens reconheceram quem era Jesus e clamaram ao Senhor Jesus por misericórdia, com a intenção de serem curados desse terrível mal. Se já não bastasse a doença, a situação social deles era terrível. Viver afastado, com roupa rasgada, qualquer pessoa que chegasse perto de você, você tinha que gritar impuro, impuro. Já pensou? Era uma situação terrível. Então esses homens olharam para Jesus e enxergaram uma saída. E o texto diz lá no verso 13, que eles gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aqui há algumas lições para nós, para mim e para você. Nós, eu e você, temos muito em comum com aqueles homens. Não, pastor, mas eu não sou leproso. Calma, não disse que nós somos leprosos. Mas nós temos muito em comum com aqueles homens. Um parênteses aqui para que ninguém, talvez se alguém não saiba, a hanseníase, que hoje nós conhecemos como lepra, tem cura, tá? Você faz o tratamento, fica curado, fica bonzinho, tá bom? Fecha parênteses. Então tá, mas nós, apesar de não sermos leprosos, passamos por dificuldades diversas. Doenças, problemas de relacionamento, problema no casamento, problema de finanças, problema profissional, vícios e etc. Muitas coisas nos causam sofrimento. Assim
como aqueles 10 leprosos sofriam. Eu não estou falando de intensidade, eu não estou dizendo que você sofre mais ou menos do que eles. Eu estou falando que nós passamos por dores e sofrimentos. Talvez algo que nós passemos que seja até repulsivo aos olhos dos outros. E nós, quando passamos por isso, muitas vezes recorremos a Deus. Jesus, com um único intuito de nos ver livre do problema que tínhamos. E podemos esquecer qual é o nosso maior problema. O problema em si, eu falei muito problema, mas o problema em si não é você correr para Jesus no meio da dificuldade. Isso é esperado e comandado, inclusive, na palavra do Senhor, que nós devemos buscar Jesus, buscar o Senhor em todas as nossas necessidades. No entanto, o que nós falhamos é muitas vezes em não compreender qual é o nosso maior problema, qual é a nossa maior causa de sofrimento, e nos preocupamos com coisas secundárias e terciárias. Existe, pois, um sofrimento, um mal maior, de onde se originam todos os outros males, e este é o pecado. Eu e você, nós somos pecadores. Todos os homens nascem naturalmente pecadores. Isso aqui, se alguém questionar, é porque está cego para tudo, tá certo? Quem é que nunca mentiu, quem nunca desobedeceu, quem nunca teve ciúme? Bebezinho já tem tudo isso aqui. Bebezinho com 1 ano, antes de 1 ano já apresenta tudo isso aqui. Engana, não com palavras, claro que não sabe falar, mas engana com comportamentos, ciúmes e desobediência. Então, como Paulo diz lá em Romanos 3, 10, 12, não há nenhum justo. Aí aqui Paulo está se referindo ao homem natural, afastado de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus por si só. Essa é a palavra de Paulo. O crente busca a Deus, claro, mas aqui Paulo não está falando de crente, ele está falando do homem perdido, afastado de Deus, que não tem Cristo. Ele não busca a Deus. Todos os que nascem sem Jesus se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o panorama do problema da humanidade. O que eu estou querendo destacar aqui, que aqueles homens que clamaram ao Senhor Jesus tinham um problema gravíssimo. Não menospreze isso. No entanto, existe um problema maior, que inclusive o problema da lepra é consequência desse problema maior. Todo problema de mazela, terremoto, doença, guerra, corrupção, etc., tem uma origem única, o pecado. Então, qual é o maior problema? É aquilo que é originado ou aquilo que deu origem? É claro que é o que deu origem. O pecado é o maior problema da humanidade. Assim, aqui vai terminar a aplicação do primeiro ponto, mas é muito importante isso aqui. Para que nós possamos valorizar o que de fato tem efeito, o que de fato tem valor, o que de fato é importante, precisamos antes reconhecer qual é a nossa maior necessidade. Para eu saber aquilo que tem maior valor, eu preciso reconhecer qual é a minha maior necessidade. Vou dar uma ilustração aqui. Um camarada perdido no deserto, e aí ele está morrendo de sede. Não adianta de nada ele ter na conta dele milhões e milhões de dólares, de reais e etc., se ele precisa de um copo de água. Diante desse homem, o que tem mais valor? O dinheiro, a fortuna que ele tem no banco, ou um mísero copo de água? É um copo de água, claro. Então, aquilo que nós valorizamos está relacionado com o nosso entendimento quanto ao nosso maior problema. Esses homens tinham um grande problema da lepra, mas não era, nós vamos ver na sequência do texto, que não era o maior problema deles. Segundo ponto, o agradecido, está lá nos versos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: ao vê-los, ele disse, os leprosos, quando Jesus viu os leprosos, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano.
Notem aqui como foi diferente esse ato de cura que Jesus realizou da maioria dos demais narrados no Novo Testamento. Neste caso, Jesus não toca nos 10 e nem diz assim, sejam purificados ou está curado, nada disso. Ele somente diz, se apresente diante dos sacerdotes. Que cura curiosa do Senhor Jesus, né? Por que Jesus faz isso? Porque naquele contexto, esses homens eram afastados da sociedade, né? Já expliquei isso. No entanto, se aquele problema de pele que eles tinham, se fosse curado de alguma forma, aqueles homens, às vezes, como não era hanseníase em si, que precisa de tratamento, era algum outro problema de pele, o camarada se cura sozinho, o corpo cura, né? E aí, qual era o procedimento? Ele poderia voltar para a cidade assim? Não, ele tinha que ir perante o sacerdote e mostrar que aquele problema que ele tinha no braço, na perna, sei lá onde tinha a pira do camarada, ele tinha que mostrar para o sacerdote. E ele ia lá e mostrava. Então Jesus manda eles fazerem o que era requerido pela lei. Isso está em Levítico 14 e depois você pode ler. E uma vez que o sacerdote declarasse aquele homem curado, então eles seriam restaurados à plena comunhão, à sociedade. Eles poderiam ter comércios, voltar para sua casa, poderiam participar dos momentos de adoração do povo e etc. E aconteceu que nesse episódio, aqueles 10 leprosos obedeceram a orientação do Senhor Jesus. E como consequência dessa obediência, claro, eles foram sendo curados. Agora, olha um detalhe aqui. Aqueles homens tinham muita coisa em comum, nós já vimos isso. Todos estavam com lepra. Todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Clamaram pelo Senhor Jesus. Todos tinham ouvido sobre Jesus e criam que ele poderia curá-lo. Nós já vimos isso. Todos apelam para Jesus, clamam. Todos obedecem à ordem do Senhor Jesus e seguem rumo aos sacerdotes. Olha, isso aqui é um passo de fé. Porque o camarada, ele não poderia nem entrar na cidade, quem dirá chegar diante do sacerdote. Mas como Jesus disse, olha, vai, eles se levantam, ou vão na direção que tem que ir, e aí, no caminho, começa a ser curado. Mas antes eles deram um passo de fé. No entanto, essas coisas em comum entre esses homens termina no verso 15 e 16. Porque apenas um homem, o samaritano, louvando a Jesus, agradecendo, se prostra diante do Senhor. Pode-se presumir que esses homens ainda não haviam chegado ao lugar em que encontrariam os sacerdotes. O relato dá a impressão de que os 10 não tinham se afastado muito de Jesus. Note que o texto é bem rápido. Jesus manda eles irem e logo depois eles foram sendo curados. Então dá a impressão de que quando Jesus deu a ordem, aqueles homens começaram a caminhar na direção do sacerdote, mas logo foram curados. Nada impedia que aqueles homens voltassem fossem mais tarde aos sacerdotes, que eles voltassem ao Senhor Jesus, agradecessem ao Senhor Jesus e então continuassem a obedecer, indo em direção aos sacerdotes. Faz transparecer isso, que a intenção daqueles homens era principalmente restabelecer a sua antiga condição de restaurado na sociedade. Eles queriam voltar à vida normal, por assim dizer. Eles queriam conquistar a solução para o problema que eles achavam que era o maior que eles tinham. Porém, o samaritano louvava a Deus. Com isso, reconhecendo publicamente Deus como o autor da grande bênção que acabava de receber. Este homem, então, reconhece em Jesus o representante de Deus e que o poder e o amor de Deus operava por meio de Jesus. É importante notar este pequeno detalhe. O grato era justamente o samaritano, ou seja, o homem que pertencia à raça odiada pelos judeus. Aqui há alguns princípios importantes. Primeiro, a importância da obediência. Jesus deu uma ordem,
e aqueles homens obedeceram. Preciso destacar. E eu tenho batido nisso aqui constantemente no domingo à noite, e eu vou citar o João, que não existe comunhão com Deus, não existe amor para com Deus, se você não busca obedecer a Deus. Para Deus, o seu amor é expresso por meio da obediência. Não é um sentimento que você tem interno. Não é, pode ser somado com esse sentimento, mas não é essa a principal forma de você demonstrar o amor para com Deus. É a obediência. João diz lá em João, Evangelho de João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é Jesus falando, esse é o que me ama. Esse é o que ama, é o que obedece, tá? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. No entanto, o samaritano foi um pouco além. Ele obedeceu e ele compreendeu um pouco mais. E ele destaca até nós a importância de agradecer, a importância de termos o coração sempre gratos. Nós somos constantemente, olha, a Bíblia diz que a razão pela qual eu e você acordamos de manhã e não somos fulminados, não morremos na hora, explode uma bomba em cima de nós, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O que isso quer dizer? Que se nós tivermos a compreensão adequada, eu e você temos que estar constantemente gratos. Muito obrigado, Senhor, porque eu não fui fulminado agora. No mínimo. Os salvos em Cristo Jesus, então, Senhor, muito obrigado. Porque um dia Tu tiraste o meu coração pecaminoso de pedra e morto espiritualmente, e Tu deste vida onde antigamente era deserto. Essa é a realidade do crente, meu irmão. Você é um crente em Cristo Jesus, então essa grande obra, a segunda pessoa da Trindade, Deus eterno, veio, habitou entre nós, assumiu a forma humana, morreu para que você tivesse esperança. Que razão mais você quer para agradecer? Muitas das vezes, na maioria, ouso dizer, nós não lembramos tanto de agradecer por essas coisas eternas, mas agradecemos quando a gente passa no vestibular, quando a gente consegue passar em um concurso, quando a gente compra o que a gente queria, quando a gente tem um relacionamento que a gente queria, quando nós somos curados do problema que nós tínhamos de saúde, e não há mal nenhum em agradecer. Tem valor essas coisas, tem valor, mas nós aprendemos nesse texto que nós estamos considerando hoje, que tem coisas que têm valor ainda superior. Se o meu coração é sempre grato, somente quando eu recebo bênçãos materiais, eu sou um materialista, eu adoro a Mamon e não a Jesus Cristo. Agora, se o meu coração é grato pela obra maravilhosa que Deus fez na minha vida, eu tenho razões para agradecer constantemente e eu realmente entendo o Evangelho de Cristo. Lembrem-se, nunca se esqueçam disso. O crente, ele tem que ser grato sempre, mesmo que as coisas não estejam tão boas circunstancialmente. O que eu digo circunstancialmente? Eu não tenho dinheiro, eu estou com problema nisso, com problema naquilo, eu estou doente, eu estou enlutado. É difícil, eu não estou falando que é fácil. O que eu estou falando é que ao crente sempre há uma razão de agradecimento. Ele nunca fica sem ter pelo que agradecer. Inclusive, o não agradecer a Deus é a causa da origem do pecado humano. Você sabia disso? Quem disse isso, pastor? Paulo. Olha lá Romanos, capítulo 1, verso 20 a 23. Romanos, capítulo 1, verso 20 a 23. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Para aqui. Paulo está dizendo que os homens não têm desculpas diante de Deus, porque
desde o princípio, desde a criação, o homem olha para as coisas criadas, olha para a natureza, olha para o universo, olha para os outros homens, olha para tudo que Deus criou e claramente todas essas coisas gritam o poder de Deus e a natureza divina. Então por isso esses homens não têm desculpa, mas eles não têm desculpa por quê? Está aí no verso 21. Porque olhando essas coisas, eu estou ajudando aqui, porque olhando essas coisas, tendo conhecido a Deus, ou seja, nas coisas criadas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem lhe renderam graças, ou seja, mesmo eles vendo o poder de Deus, vendo a natureza divina nas coisas criadas, eles não agradeceram a Deus. Aqui. E os pensamentos deles se tornaram-se fúteis, o coração insensato deles se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O crente, aqui Paulo está falando do homem natural, tá? O homem que não foi convertido a Cristo Jesus. Então, consequentemente, aquele que foi convertido a Cristo Jesus, ele tem que ter o coração grato. Ele olha o mundo, ele olha aquilo que Deus fez na vida dele e ele é constantemente grato. O terceiro ponto nós vamos ver o que é mais importante. Eu chamei de o mais importante. Está lá no verso 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Só um minuto, irmãos. Diz assim, verso 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Provavelmente Jesus ficou entristecido pelo fato de somente um dos 10 purificados terem voltado para render louvores a Deus, e ainda pelo fato de que este que voltou era samaritano, porque isso revela, claro que Jesus já sabia, mas isso ele experimentou a profunda cegueira espiritual do povo judeu. Os judeus, como nação, foi muito privilegiada, muito mais do que qualquer outra nação. Mas aqui, no caso que estamos lendo, a maior bênção, o maior benefício desta história foi concedida justamente ao samaritano. Possivelmente, aqueles homens devem ter conversado no caminho. É difícil crer que o samaritano voltou para agradecer Jesus sem tentar convencer os outros a fazerem o mesmo. Só que aqueles homens estavam cegos para o único problema que eles enxergavam na vida deles, que era o problema da lepra. A pergunta que Jesus faz, então, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, mostra a sua preocupação pelo fato de que o pai não recebeu o louvor que é devido pela cura. Jesus, é difícil falar de Jesus porque Jesus é Deus, mas o perfeito, se o perfeito fosse possível ao homem caído, seria aqueles homens, à semelhança do samaritano, voltar e declarar glórias a Deus diante do Senhor Jesus. E Jesus sabe que por consequência do pecado isso não aconteceu. Isso, claro que entristecia. Lembrem do caso de Lázaro. Não pense que por saber tudo, Jesus não se entristecia com as consequências do pecado. Quando ele chegou lá onde Lázaro estava morto já há 4 dias, quando ele enxerga a tristeza do ambiente, enxerga aquele momento ali de luto, todo mundo desesperado, etc. O que a Bíblia diz? Que Jesus chorou. Ele chorou não porque Lázaro morreu, porque ele ia ressuscitar logo mais, não porque ele não sabia de tudo aquilo, mas porque ele enxergava as consequências, ele enxergou as consequências do pecado. Então, voltando para o nosso texto, no verso 19, temos aquilo que é mais precioso
que Jesus podia dar, e ele deu ao samaritano muito mais do que a cura, muito mais do que o restabelecimento social, muito mais do que a possibilidade de voltar para casa, muito mais do que não ter que gritar impuro por onde quer que andasse, muito mais do que talvez voltar para sua família. Jesus deu àquele que voltou para ele em gratidão a salvação. Ele diz, então, ele lhe disse ao que voltou, ao samaritano, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Note que os outros 9 podem ter conseguido tudo o que eles queriam. Curados, foram no sacerdote, voltaram e podem ter vivido uma vida plena e boa aqui na terra. A gente não sabe disso, mas podem ter experimentado tudo isso. No entanto, se não voltaram um dia, não se colocaram aos pés de Cristo, com certeza estão experimentando agora a morte eterna no inferno. Então, a salvação que o samaritano recebeu era muito melhor do que ser curado. Era muito melhor ele continuar a vida dele toda leproso, morando numa caverna úmida, se no final ele encontrasse salvação em Cristo Jesus. Todos haviam experimentado a ajuda exterior, mas somente um deles experimentou a cura da alma, aquele que agradeceu e creu no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Consequentemente, o que não crer perecerá. Isso aqui é uma lição muito importante. Muito importante. Passar por dificuldades, por lutas, por sofrimentos, o crente pode passar? Pode. Eu acho que não pode, vai, porque Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. Vai passar. Vou ser libertado desse sofrimento? Pode ser que sim, pode ser que não. E ainda assim tudo isso é secundário. Pastor, mas é muito difícil, eu sei. Mas é secundário. Pode ser o mais difícil que for, pode ser o pior tipo de sofrimento que existe, mas é secundário. Nada é mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. Tudo acontece, aplicações para mim e para você. Tudo acontece para a glória de Deus. As coisas boas que Deus nos concede são sempre, em última análise, para revelar a glória dele mesmo. A razão da minha e da sua existência é glorificar o nome de Deus. Valorize o que é mais importante na sua vida. Valorize a obra que Deus fez na sua vida, apesar das circunstâncias difíceis. Valorize o nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação do Evangelho. Pois não perca a sua vida, a sua energia, a sua mente, o seu coração, valorizando apenas as coisas deste mundo. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a alma? Pode ser o que aconteceu com esses 9 leprosos. Talvez depois de curados ganharam o mundo inteiro, mas no final perderam a alma. Tem muitas igrejas aqui que oferecem aí falsos pastores, mestres enganosos, que oferecem o que os leprosos encontraram, os 9. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo oferece acima de todas as coisas o que apenas o samaritano encontrou: a salvação, a esperança que há em Cristo Jesus. Essa é a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você. É a melhor coisa. Só isso deve nos fazer gratos eternamente. Valorize aquilo que tem valor. Lutas materiais, todo mundo passa, eu passo, e as coisas aqui, nós vivemos nesse mundo, Deus não nos tirou ainda do mundo, então nós passamos por muita dificuldade, devemos clamar ao Senhor, mas nunca esteja murmurando, reclamando da vida, nada presta, nada... Peraí, tu é crente? Você é crente, minha irmã? Você é crente, meu irmão? Então como você pode dizer que nada presta? Como você pode dizer que tudo é ruim? Se você merecia o inferno, mas por causa de um justo que morreu na cruz, você vai para o céu. É contraditório em termos. Concluindo,
que tipo de coisas você tem valorizado? Você tem sido grato pelo que tem recebido? O que de mais importante você recebeu? É uma promoção, uma cura, etc. É isso que mais alegra o seu coração? Cuidado. Reconheça o mais importante, que é a salvação que há no único e verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E, consequentemente, seja grato sempre, apesar e mesmo no meio de qualquer circunstância. Em nome de Jesus, amém.